Com esses números aí, secretário, a gente pode dizer e afirmar que saímos desse platô aí da doença aqui em Balsas? Sim, Cadu. De acordo com todo o planejamento que a gente fez, tivemos o pico da pandemia, estivemos no platô e agora estamos na curva descendente. Ou seja, a gente já se encontra numa situação bem mais favorável que a gente estava alguns tempos atrás, onde a gente nota-se a diminuição dos casos suspeitos, diminuição de pessoas procurando o sistema de saúde com sintomas da doença, mas mesmo assim a gente continua intensificando os cuidados, continua agora mesmo, a gente está com a ação de levar atendimento médico para a zona rural, com os kits de tratamento para a população da zona rural, porque a gente está numa situação agora onde se encontra confortável diante da pandemia, mas não vamos contar a vitória antes do tempo e nem vamos reduzir a distribuição de demanda para a população referente à saúde, porque a gente em nenhum momento a gente quer que tenha uma segunda onda de contaminação. E toda semana a equipe da saúde está avaliando o cenário da cidade de Balsas e se a qualquer momento a gente notar que está tendo um aumento da procura do serviço de saúde, aumento do número de notificados, aumento de casos positivos, vamos tomar providências na cidade de Balsas. Secretário, quais os critérios e, enfim, o que deve ser levado em conta no momento, por exemplo, de fechar um hospital de campanha? Ficar na taxa de ocupação em zero e isso permanecer por algumas semanas? Como é que vocês vão avaliar isso? A gente tem a previsão, nossa intenção é de fechar o hospital de campanha apenas no final do ano, porque essa doença a gente sabe que é uma doença muito silenciosa e que a qualquer momento a gente pode ter um aumento no número de casos. Tem a população da zona rural, tem a população da cidade inteira, que muitas pessoas ainda não pegaram esse vírus, não contraíram esse vírus, então a gente quer ter o suporte para dar para a população, caso a pessoa manifestar os sintomas, a pessoa fizer o teste e é positivo, a pessoa receber o tratamento, sabe, ter onde a pessoa ter um ambiente de internação, como teve o hospital de campanha, como todo o trabalho que a gente vem feito. Porque a gente não vai contar a vitória antes do tempo, a gente não quer afrouxar e aí depois ter que montar toda a estrutura que montamos novamente, devido a ocorrer uma segunda onda de contaminação. Portanto, nossa previsão é de manter o hospital de campanha aberto até o final do ano. Inclusive é o que está acontecendo, me parece, na Europa, em alguns países da Europa, que se fala muito de uma taxa de contaminação até maior do que na época do pico, em março, não é verdade? É preocupante de fato, né, secretário? Sim, Cadu. A gente tem exemplo de alguns países onde já está aumentando o número de casos positivos. É uma incidência muito grande após a volta às aulas, os alunos se contaminando e disseminando o vírus novamente, né? Portanto, aqui em Balsas a gente fez um trabalho e a gente vai continuar focado nesse trabalho. Em nenhum momento a gente vai colocar a vida da população em risco. A gente quer manter sob controle a situação, mas se caso a gente vê que está aumentando o número de casos, já vamos tomar providências mais rígidas para conter a disseminação desse vírus na nossa cidade. Essa questão que se fala tanto no Brasil e no mundo hoje, da volta às aulas, sobretudo, que causa até polêmica em alguns casos, né? Como é que está isso em Balsas? Existe um protocolo? Como é que a Secretaria está avaliando isso, essa volta presencialmente mesmo desses alunos na sala de aula? Quais os protocolos que devem ser seguidos? Como é que vocês avaliam isso, Railson? A gente está seguindo o decreto estadual. As aulas da rede pública, eu creio que ainda não voltam a funcionar esse ano. Eles estão formando de forma híbrida. Os alunos estão tendo aula, estão tendo acesso por teleaula. Agora, a rede particular cada rede foi criado um protocolo de funcionamento de forma organizada, com número reduzido de alunos, com distanciamento, e esse protocolo tem que ser aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo Conselho de Pais e Mestres e pela escola. Bom, os eventos, por exemplo, shows, a gente está vendo que os barzinhos, como são conhecidos, os eventos de música ao vivo nos barzinhos já foram liberados, aí, dentro com os protocolos. Eventos maiores, existe a possibilidade de liberação disso daqui a algum tempo, algumas semanas, um mês, sei lá, para esses eventos maiores ou ainda não? Tendo em vista também porque nós temos um número baixo aí de casos, diminuindo a cada dia aqui em Balsas.
Não, Cadu, não existe essa possibilidade ainda no momento. Toda a flexibilização dos decretos que teve, a situação que a gente se encontra hoje, é por conta dessa situação favorável que estamos diante da pandemia. Mas, como eu falei, qualquer motivo que leve a aumento de casos, a gente vê que a procura da demanda da população com sintomas do Covid está aumentando, a gente vai tomar as providências, ou seja, vai endurecer com decretos. Aí a gente vai analisar onde é que está disseminando esse foco na cidade, se o que está causando isso, e a gente vai tomar as providências da saúde. Mas até o momento não temos nem previsão de quando vai voltar as festas normalmente. Cirurgias eletivas que estavam paradas, acho que grande parte dos municípios do Brasil continuam paradas, mas gradativamente vai se voltando. Tem uma previsão para se voltar a atender essas pessoas, ô secretário? Uma boa pergunta, Cadu. Eu quero falar em primeira mão para a população que as cirurgias eletivas voltam a funcionar nessa segunda-feira. Segunda-feira vai voltar normalmente a marcação das cirurgias eletivas. Já tive a reunião com os médicos, com todo o pessoal da equipe, e ficou certo que segunda-feira a gente volta a realizar as cirurgias eletivas. Muitas pessoas da população não entendem por que foram suspensas as cirurgias eletivas, mas eu quero explicar que, se tratando de um vírus onde ele piora o quadro clínico da pessoa, aquela pessoa que está mais imunodeprimida, aquela pessoa que está mais debilitado, devido a pessoa passar por um procedimento cirúrgico, ele perder sangue, ficar debilitado, e se caso essa pessoa pós-operatória tivesse contato com o vírus e contrair o vírus, seria um paciente que teria um grande risco de precisar de um leito de UTI ou de ter uma piora do quadro clínico. Por isso, a gente optou por suspender, no período do pico da pandemia, as cirurgias eletivas, mas já estamos voltando à atividade das cirurgias eletivas nessa segunda-feira para toda a população de Balsas e região. Dentro de algum tipo de critério de emergência, de prioridade, secretário? Sim, a gente vai priorizar agora no começo pessoas que não tenham nenhuma comorbidade, não tenham nenhuma uma doença tipo uma cardiopatia, uma doença do coração, esse tipo de doença, e tenham menos de 60 anos, porque ainda a gente tem que priorizar o público idoso, que o público idoso é muito suscetível a ter uma piora do quadro clínico com o Covid-19. Portanto, a gente vai começar com as pessoas que têm menos de 60 anos e não têm nenhuma doença crônica. A prefeitura se preocupa em, não diria até fiscalizar, mas observar a aglomeração de pessoas aí no Rio Balsas, em bares, mesmo com essa liberação, mas existe uma fiscalização, vamos dizer assim, por parte da prefeitura para observar se não está havendo um exagero até dessas aglomerações? Sim, a gente tem a Guarda Municipal, tem a Vigilância Sanitária, e a gente tem que passar para a população que o vírus ainda se encontra em nossa cidade, ainda tem que fazer o uso da máscara, tem que respeitar o distanciamento, manter as medidas de prevenção, porque muitas pessoas estão com aquela impressão, eu já peguei o vírus, eu estou imune. A gente não tem essa garantia, até mesmo as pessoas que já pegou, a gente não tem a certeza que não possa se recontaminar novamente, e não sabe como vai ser os sintomas se essa pessoa chegar a se contaminar novamente. Portanto, a gente tem que manter os critérios de prevenção, o uso da máscara, o distanciamento, e manter a fiscalização, evitando as aglomerações. Muito bem, secretário, muito obrigado pela sua participação. Sempre uma situação, eu diria, mais cômoda, mas ainda vigilantes, como o senhor bem falou. E a gente vai acompanhando aqui, trazendo as informações, prestando serviço à comunidade. Muito embora não seja um assunto diretamente da Covid, mas eu queria que o senhor tocasse no assunto rapidamente aqui, para a gente chamar a atenção da população, como forma de prestação de serviço mesmo. As mães que atrasaram as vacinas dos filhos, talvez com medo de ir aos postos de saúde. A gente precisa chamar a atenção dessas pessoas, é necessário ter a caderneta em dias, não é, secretário? Sim, é necessário falar para todas as mães de nossa cidade, pode levar tranquilamente seus filhos aos postos de saúde para colocar as cadernetas de vacinação em dias. Porque é muito importante, porque a gente passou por uma pandemia, está passando por uma pandemia ainda, mas é importante que seu filho esteja com a carteira de vacinação em dias, evitar que ele tenha qualquer facilidade de ter outra doença. Portanto, você pode levar tranquilamente, os profissionais de saúde vão estar esperando, todos equipados, não vai ter nenhum risco de contaminação para o seu filho, mas precisamos que procure as unidades de saúde para atualizar a carteira de vacinação. Secretário, muito obrigado pela sua participação, boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, Cadu, a oportunidade de estar explicando para a população, está sempre
falando aqui no seu programa.